Peço agora a atenção dos irmãos, das obreiras, né? Algum assunto que tiver, depois do culto vocês têm toda a liberdade de falar, tá bom? Vamos nos deter na palavra de Deus, amém, queridos? Amém? Estamos nesta noite mais uma vez aqui na nossa sede, esse culto de ensinamento, que também hoje é o dia que nós temos aqui o nosso culto de Santa Ceia. E que coisa maravilhosa, querida, é nós termos essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesse culto tão especial para Jesus, amém? Fique ligado, fique intercedendo em oração. E aqui nós podemos ver que o Senhor Jesus, a Bíblia relata que ele muito desejou estar com os discípulos nessa sua última Páscoa, que era na verdade a Páscoa, só que aqui, nesse início de noite, que foi quando começou esta reunião, ele também inaugura a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. E aqui nós podemos ver que o seu desejo era não perder essa oportunidade de estar com seus discípulos. E ali naquela mesma noite, ele também aproveitou para trazer algumas instruções. Se tinha uma coisa que o Senhor gostava, irmãos, era de ensinar, né? De instruir os seus, né? Porque ele já sabia que a sua hora estava chegando, e assim ele não perdia tempo, ou seja, aproveitava todo o tempo que tinha para instruir a sua palavra. E diz a palavra do Senhor que agora ele se encontra aqui junto com os discípulos, e aqui ele faz declarações muito assim, que trouxe aos discípulos assim podemos dizer, uma preocupação de início, porque algumas coisas que o Senhor declarou, e eles ficaram até assim um pouco atônitos, mas o que ele estava falando era exatamente o que iria acontecer. E naquele momento que ele estava com seu discípulo, esses dois elementos que nós usamos, que se encontram aqui na mesa, que era o pão e o vinho, naquele momento ele apresenta ali o pão, e ele diz, olha só, no verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, simbolicamente ali, ele estava ali falando dele mesmo, quando ele toma aquele elemento, né, que era o pão, e diz, olha, aqui representa, tomai e comei, isto é o meu corpo. Porque nós sabemos que na pessoa de Jesus nós encontramos alimento, amém, queridos? E esse alimento nós encontramos aonde? Na palavra de Deus, né? Você entende isso? E quando ele fala essa declaração, com certeza os discípulos ficaram, né, ali ouvindo, só que ele não para por aí, né? Que
quando ele fala a respeito do seu corpo, era o símbolo do que ele faria e do que se tornaria. Ele era ali o próprio pão para os seus discípulos. Mas no versículo 27, olha só, olha a declaração do Senhor. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todo. Ou seja, o cálice ali visa exatamente servir como um símbolo de seu sangue ali derramado na cruz do Calvário. E o 28 ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou seja, ali ele estava ali trazendo ali mais uma aliança para o homem. E essa aliança, ela era a nova aliança que ele trazia exatamente para como, ou seja, que naquela aliança haveria agora um relacionamento diferente das demais alianças que o homem tinha quebrado. Essa aliança agora ia ser uma aliança perpétua, uma aliança que todos, na verdade, que cresce, todos aqueles que entendessem exatamente este compromisso com o Senhor, essas pessoas com certeza iriam fazer parte agora do seu rebanho. E ele fala no versículo 29: e digo-vos que desde agora, olha só, não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia, quando beberei de novo convosco, no reino de meu Pai. Ele se refere aqui à sua era do reino vindouro, que viria, na verdade, logo mais. Ou seja, nós podemos ver que ele diz: agora, isso não irá mais acontecer aqui. Este advento, ele vai continuar na era, como está aqui escrito, entenda muito bem, na era do reino vindouro, ou seja, futuramente. E ele fala que isso iria acontecer com quem? Com todos aqueles, olha só, eu vou beber convosco, mas não aqui mais, porque eu estou indo, eu estou agora, os meus dias aqui está, na verdade, se cumprindo. Mas vai acontecer outra festa, outro mover, mas lá na frente, ou seja, na era do ano vindouro. E aqui nós podemos ver exatamente essas declarações que o Senhor faz, irmãos, a respeito exatamente dos seus acontecimentos. E só que não para por aí. Imagine só, nas declarações feitas pelo Senhor, ele já tinha feito uma declaração antes, muito mesmo nesse capítulo, que ele diz: olha, eu irei ser crucificado, alguém vai me entregar, alguém vai me trair. E ele olha para o discípulo e diz: e o traidor está no meio de vós. E aí nós podemos ver que agora ele falando isto para os seus discípulos. Imagine só, você escolhe 12 pessoas, e aquelas pessoas o Senhor ele chamou não só de servos, mas em João declara que o Senhor tinha chamado o seu discípulo de quê? De amigo. Você sabe o que é um amigo, irmãos? A Bíblia diz que o amigo ele é mais chegado do que um próprio irmão. E ele chama o seu discípulo de amigo, mas agora,
no meio daqueles se encontra um que irá lhe trair. Agora imagine só, né? Nós que somos líderes, né? E servos do Senhor Jesus Cristo, né? Se há uma revelação do alto, né? Uma revelação parecida como essa, né? Aquelas pessoas que nós, né, escolhemos para andar conosco, e aí a gente percebe que aquela pessoa, ela está no meio daqueles, mas não faz parte daqueles. Aquela pessoa está no meio daquele grupo, mas aquela pessoa, ela não faz parte do grupo. Acontece? Acontece sim. Porque o traidor, ele logo vai se vairar, ele vai desaparecer, ele vai sair. E aqui o Senhor, ele agora no verso de número 30 ele diz: e tendo cantado o hino, agora o Senhor vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Ele vai agora orar. Ele vai agora buscar ao Pai. Mas só que ele ainda faz uma declaração, irmãos, que isto é, na verdade, uma declaração que podemos ver. Olha só, o 31. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, olha só, vos escandalizareis em mim. Ou seja, todos vocês, esta noite irão me abandonar. Ele está falando aqui só para os apóstolos. Vocês, vai chegar um momento, essa noite, que nenhum de vós irá ficar perto de mim. Agora imagine um líder que escolhe seus amigos, escolhe aquelas pessoas para andar com ele, né? Diz a Bíblia que Moisés estava orando, né? E quando Moisés baixava o braço de cansado, diz que o inimigo prevalecia. Mas no meio daqueles tinha dois que eram amigos fiéis. Quem se lembra? Quem era? E aqueles dizem quanto. Aí eles agora pegam uma pedra, coloca agora, calçando ali, e diz: enquanto Moisés estava com as mãos para o alto, Israel estava tendo vitória. Por quê? Porque tinha alguém lhe auxiliando. Sempre quando tem alguém auxiliando, aleluia, na verdade, o inimigo, ele não tem como prevalecer, porque há um reforço, há na verdade, ali um grupo com o mesmo objetivo. E aqui a gente vê agora, o Senhor diz para eles: olha, hoje à noite, imagine só, todos vocês irão me abandonar, isto literalmente. Nenhum de vocês irão ficar comigo. E aí, olha só, e eles não entenderam nada. Eles não entenderam nem quando o Senhor disse, né? E aí, Senhor, quem é que vai lhe trair de nós aqui? Aí Jesus disse: aquele que eu der o bocado molhado, o pão molhado. Ele estava tão desapercebido que ele deu o pão molhado para quem? E os discípulos viram? Nenhum percebeu. Nenhum. Muito pelo contrário. Quando Jesus diz: agora o que tu tem que fazer, vai. Aí eles pensavam, sabe o quê? Que Judas, como era o homem tesoureiro que tinha bolsa,
Eles achavam que Jesus tinha dito: vai à cidade comprar alimento, né? Eles não perceberam, irmãos, quando a pessoa perde a noção, espiritualmente, essa pessoa ela não tem noção das coisas de Deus. Você está entendendo isso? Quando a pessoa, né, ela na verdade, ela perde na verdade exatamente a conexão com os céus, essa pessoa, ela não entende, ela não sabe interpretar as coisas do Pai. E agora os discípulos, ele diz: olha, vocês nessa noite, todos vocês aí irão ser frouxos. Mas Pedro, né? Quem era Pedro? Pedro era aquele, né? Que cortou, né, a orelha ali do soldado Malco, né? Aí Pedro diz assim: olha só, porque está escrito lá em Zacarias, está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ou seja, Zacarias falava a respeito de quem? Falava a respeito de Jesus. Ferirei o pastor e as ovelhas irão embora. Mas Jesus diz assim, olha só, está lá em Zacarias 13:7. Mas depois, olha só a esperança aí, mas depois que ressuscitar, irei adiante de vós. Para onde? Para a Galileia. Mas assim, mesmo assim, eles não estavam entendendo nada. Depois que eu ressuscitar, ele está dizendo que depois eu vou morrer e eu irei ressuscitar. E ele tinha garantido o que, os discípulos? Que ele ia adiante para a Galileia. E aí a gente vê exatamente lá na frente, né? As mulheres dizem que viu Jesus ressuscitado e eles acreditaram. Diz a Bíblia que ele chegou no meio dos seus apóstolos, dos seus discípulos, certo? E diz que tinha um que tinha ido, não estava lá, tinha perdido o culto, né? Perdeu o culto ele. Tem aqueles que perdem, mas qual foi o culto lá? Foi uma maravilha. Sabe por que eu não fui, rapaz? E aí, quem era Tomé, né? Tomé, nós, não sabe de uma coisa, Tomé? O culto hoje foi tão bom, Tomé. O culto hoje, Jesus se fez presente. Aí Tomé disse o quê? Não acredito. Só acredito se eu colocar o dedo nas suas feridas. Ou seja, o discípulo estava ainda daquele jeito, incrédulos. Tem pessoas, irmãos, que vêm para o culto, ele não sente nada. Deus fala com ele de uma forma tremenda, mas ele diz: não é com o meu irmão aqui que está ao meu lado, é contigo, mano. E aqui a gente pode ver que agora o Senhor diz: hoje à noite, hoje, vocês todos irão me abandonar. Que amigos, hein, irmãos? Mas aqui ele diz, olha só o que diz Pedro agora, Pedro, né? O que é que diz Pedro? Mas Pedro respondendo disse-lhe: meu Deus, embora todos venham te escandalizar, Senhor, se escandalizar em ti, eu todavia nunca me escandalizarei. Alta confiança, né? Foi isso que Pedro disse? Eles aí todinho aí, Senhor.
Eles aí podem até te abandonar. Pedro disse, não foi isso? Mas eu hoje não irei fazer isso. Tem mais uma coisa, ele disse lá na frente. O próximo aí. O próximo versículo, olha só. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, né? Pedro, foi para Pedro isso aí. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, né? 3 vezes me negarás. Pedro tinha ouvido a mensagem, as instruções, os ensinamentos do mestre, as declarações de Jesus, e agora o Senhor declara: é hoje, Pedro, olha só, tu que está dizendo aí, Pedro, que se possível for, irá morrer por mim, você não vai fazer isso nunca, porque hoje mesmo tu me negarás antes que o galo cante. Tu não vai me negar uma vez, tu não vai me negar 2 vezes, mas tu vai me negar quantas vezes? 3 vezes. Não fique triste, você que é líder de departamento, você que é líder, você que é um pastor, quando você é desprezado pelo teu obreiro, pela tua ovelha, a ovelha diz uma coisa, não fique triste, o Senhor passou por isto, amém? O Senhor passou por isto, né? E aí, o Senhor diz isto, olha só, amados, que bênção. Aí Pedro disse: ainda que seja necessário eu morrer contigo, não te negarei. E aí os outros acompanharam, olha só. Os outros também, né? E todos os disseram o quê? A mesma coisa. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Pastor, nós estamos aqui com você, pastor, né? Nós estamos, pode vir chuva de canivete, nós não vamos abrir. Pode contar. Foi o que todos disseram naquela noite. Só que o Senhor conhecia os seus corações e conhecia as suas capacidades. Eles ainda, irmãos, não eram crentes convertidos. Há uma diferença. Eles eram crentes, mas era aquele crente que não tinha compromisso nem mesmo com seu mestre, naquele momento. E o Senhor, Ele falava claramente para eles, que eles não estavam ainda preparados para, na verdade, cumprir com a sua palavra. E aí o Senhor declara, faz isso, mas só que lá na frente a gente vê que aconteceu exatamente como o Senhor tinha falado. Tudo que o Senhor falou aconteceu. Diz a Bíblia que Pedro acompanhou Jesus, mas de longe, né? De longe. E lá está Pedro, negando 2 vezes ao Senhor, diante de uma mulher que estava na porta. E depois nega pela 3ª vez alguém que reconheceu ele e disse: olha, ele aí andava com Jesus. Aí Pedro começou a espraguejar, né?
Pedro não sabia nem o nome do Senhor mais. Ele não sabia. Por quê? Porque Pedro ainda não tinha passado verdadeiramente, né, pelo novo nascimento. E às vezes, irmãos, muitas pessoas passam anos e anos na igreja dessa forma. Conformado, né? Paulo diz aquele, na verdade, que nós não devemos nos conformar com o mundo, né? Ou seja, o mundo, ou seja, na verdade, o sistema mudando. O crente, ele não pode, na verdade, se atrelar ao sistema do mundo. Mas renovei no espírito. E aí, o Senhor faz essas declarações, mas lá na frente a gente vê que aí depois, ali do dia de Pentecoste, tudo mudou. Houve ali um mover do Espírito Santo, e a gente pode ver que agora Pedro, né, não era mais esse Pedro aqui, que negou Jesus 3 vezes. Era um Pedro, que a história conta, que até mesmo quando foram crucificar Pedro, ele disse: olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre, me coloque de cabeça para baixo. Ou seja, mas antes não, antes estavam aqueles discípulos, apóstolos andando com Jesus, mas não tinha tanto compromisso como deveria ter, né? Lá estava Jesus. As únicas pessoas que estavam mais próximas do Senhor, sabe quem era? Você sabe quem era? Quem era? As mulheres. As mulheres podem glorificar a Deus? As mulheres estavam lá perto. Os homens tinham pegado o beco, mas estavam lá as mulheres, né? Ali, né? E tinha um lá que chegou mais próximo, né? Que era João. Depois ele chega, né? Ou seja, a Santa Ceia, querido, quero dizer para os irmãos, que foi o que mais o Senhor desejou estar ali inaugurando com seus discípulos. E eu até anotei aqui alguma coisa sobre a Santa Ceia. O que é que você entende? Qual é o valor que você dá para esse culto? Aqui está um cenário, né? Tudo aqui é simbólico. Mas espiritualmente, o que é que nos traz isso aqui? Né? E eu até anotei aqui alguma coisa aqui, né? A Santa Ceia do Senhor é uma ceia memorial, ou seja, nós estamos aqui memorizando o quê? Veja o que diz 1 Coríntios 11, 24 e 25. Olha só. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por quem? Por vós, ou seja, o discípulo, a igreja, fazer isto aqui. Nós estamos fazendo aqui em memória de quem? De quem? De Jesus. Nós estamos lembrando de quem? Do seu sacrifício na cruz. Irmãos, a nossa visão, o nosso pensamento tem que estar tudo voltado para onde? Para a cruz. E essa é a memória, está com 2 anos ou mais, um pouco mais, né, que isso aconteceu, mas é como se tivesse acontecido hoje à tarde. É um memorial. Não é apenas um culto, é um culto ao Senhor, mas estamos aqui memorizando o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Como também a ceia, ela também é uma festa, é um momento de alegria. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5 e 8, veja o que ele diz aí. Olha só. É um momento de muita alegria, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade.
Aleluia. Ou seja, é um momento de festa, é um momento de celebração, de gratidão. Se você está aqui nessa noite, é porque você é grato ao Senhor. Entenda muito bem isso. Veja o que diz a palavra do Senhor também em Mateus, o 26 e o 27 apenas do texto, né? E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. É um momento de gratidão. Você é grato ao Senhor pelo que tudo Ele tem feito na tua vida, querido. Nós estamos aqui porque somos gratos ao Senhor. É um momento em que o crente, meu irmão, ele não perde este momento por qualquer coisa. Eu me lembro quando eu tinha uns poucos anos na fé, eu estava trabalhando numa cidade chamada Mombasa. E aí, eu vinha de 15 dias para casa, ainda era solteiro. Estava me preparando para arranjar uma noiva, né? Até que arranjei, né? Glória a Deus. E aí eu estava lá trabalhando e tal, né? E aí eu fui pregar no culto na sexta-feira. E eu fui pregar, culto de mocidade, e eu jovem, né? O jovem chega no interior, né? A jovem faz festa, viu? Aí preguei, disse que gostava da minha mensagem e tudo, né? Aí me convidaram, olha só, para no domingo, né? Ir para um sítio, ir lá e matar uns bois lá, que era a igreja lá, era uma igreja rica, e que ia matar uns bois lá que queria, né? Que eu fosse lá, a mocidade. Pai, você tem que ir mais nós. Só que domingo era ser na minha igreja. Aí um jovem disse: mas fulano de tal está querendo que você vá. É a filha do pastor, está querendo que você vá. Eu digo: não, sábado cedinho eu viajo para a minha cidade. Domingo eu tenho Santa Ceia. Isso jovem, naquela época o jovem orava, né? E o que? Eu escolhi o quê? A ceia, porque foi o que eu aprendi com meus pastores. Os meus pastores, meu irmão, ceia é um momento de gratidão a Deus. Você faz tudo para estar neste lugar, né? Aí até alguém diz: pastor, mas eu não sou batizado e tal. Meu irmão, o que vale é você cultuar o Senhor. O que vale é você estar aqui presente. O banquete aqui, ele é espiritual. O banquete aqui é sentir a presença de Deus, né? E você está aqui porque está grato ao Senhor pelo que Ele tem feito na tua vida, querido. Você está aqui não apenas porque o pastor no domingo disse: olha, domingo, terça vai ser Santa Ceia, há uma convocação. Não só por isso, mas porque você veio aqui com a forma, você veio aqui em gratidão ao nosso Deus por este momento em que nós estamos comemorando, estamos lembrando. Mas também, olha só, é um testemunho da nossa esperança. Porque diz o apóstolo Paulo, 11:26, que isso tinha que acontecer quando? Vai lá. 1 Coríntios 11:26, olha, só para encerrar. Porque, olha só, isso é lindo, irmãos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, o que vai acontecer? Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Há um testemunho da nossa esperança. Aleluia. Quando Ele disse: você pode até não ter condições de cear aqui, mas lá em cima você vai cear com o Senhor. Essa é a razão de estarmos aqui, queridos. E que você possa ser motivado pelo próprio Deus. Você está aqui porque você é grato ao Senhor, né? Por tudo que você já recebeu dele e pelo que o Senhor tem prometido a nos dar. É um ato simbólico, sim, mas também é um ato de gratidão a Deus. E é o que nós iremos ficar agora de pé, em nome de Jesus.
para louvar o Senhor, tá bom? Peço que aqui alguns obreiros, servos do Senhor, se aproximem aqui para servir. Os obreiros do Senhor, por favor.